WhatsApp, Dr. Angelino aqui. Pessoal, hoje vamos falar sobre o conhecimento empírico. Bom, para começar, a palavra empírico veio do grego, que é empiria, o que significa experiência. Não uma experiência científica, não. Estou falando de uma experiência de vivência, uma experiência de vida. Então, afinal, o que é o conhecimento empírico? Qual é o conceito do conhecimento empírico? Bom, como o nome indica, é o conhecimento adquirido através da experiência de viver. Um conhecimento que é adquirido no dia a dia, que não necessita necessariamente de ser comprovantemente ou experimentalmente verdadeiro. Bom, também podemos dizer que o conhecimento empírico surge da necessidade do homem buscar a relação de causa e efeito nos fenômenos que nem sempre ele compreende. Alguns exemplos de conhecimentos empíricos. O primeiro exemplo, que é mais famoso mesmo que a humanidade teve, é a invenção do fogo. Mas nenhum homem naquele tempo conseguiria explicar como é que seria a faísca para ir para ir na lenha e criar o fogo. Simplesmente acontecia. Algumas superstições que acompanham também o conhecimento empírico. Aqui tem umas. Tem algumas características que caracterizam mesmo a base do conhecimento empírico. A sua característica principal é a generalização das experiências particulares que são compreendidas como verdades, desde que um grupo relativo de pessoas concorde. Por exemplo, se levarmos em conta a superstição que fala que não podemos passar debaixo da escada porque dá azar, levando em conta que eu vou lá, passo debaixo da escada, tenho um dia bem ruim, daí venho e digo ao meu amigo Lutero aí, digo a ele, cara, eu passei debaixo da escada e meu dia foi bem ruim. Então, por alguma coincidência, ele também um dia passou debaixo da escada e o dia dele foi ruim. Não necessariamente tem a ver com a escada, mas esse conhecimento vai ser considerado verdade só porque, veio da experiência em que eu passei e o Lutero passou. E também uma outra característica é o saber prático. É um tipo de saber que vem da prática. É mesmo como o que eu disse anteriormente. Vem da experiência, não precisa de uma experiência científica, análise, estudos e tal. Enfim. E também às vezes pode ser baseado em tradições e hábitos. Como eu disse anteriormente, é um saber que é passado de geração em geração. Ou seja, os meus antepassados aprenderam algumas coisas antes de eu nascer. Então, quando eu nasci, vem e me passam aquele mesmo conhecimento. Enfim, também é transmitido oralmente e de um modo informal. Ou seja, não precisa de artigo para dizer que, não, passar debaixo da escada dá azar. Pessoal, isso que eu tenho para vocês hoje. Um abraço. Dr. Angelino. Eu sou o Lutero Lavoco. Irei falar sobre a ciência. Afinal de contas, o que é a ciência? A ciência é o conhecimento que explica os fenômenos obedecendo a leis que foram verificadas por métodos experimentais. Afinal de contas, alguma coisa para ser ciência, essa coisa precisa ser experimentada. É necessário ser formulada uma lei e essa lei vai passar por pressuposto que literalmente são levadas à checagem. Após serem feitas essa checagem, essas leis podem ser consideradas como ciência. A ciência baseia-se na regularidade, na previsão e no controle de fenômenos que podem ser observados. Ou seja, nós devemos considerar algo como ciência se aquela coisa for observada, se aquela coisa apresentar uma regularidade. A ciência também é um modo de conhecer fundamentado em um método, o método científico. O que é um método científico?
O método é o modo de funcionamento das ciências. É fundamentado na observação, na experimentação e na produção de teorias e leis. Quando estamos a falar de ciência, vamos sempre estar num triângulo. Vamos estar num triângulo de observação, vamos estar num triângulo de leis e vamos estar num triângulo de produção. As teorias são constantemente testadas, visando a sua comprovação ou substituição por outra teoria que resista à checagem. O objetivo da ciência é explicar, descrever e prever os fenômenos a partir do desenvolvimento de procedimentos metodológicos que possam ser constantemente verificados e reproduzidos. Quais são as características da ciência? A ciência é objetiva, verificável, controlada e lógica. A ciência objetiva, em que aspecto? A ciência é um conhecimento que pressupõe uma objetividade, ou seja, busca ser imparcial com a mínima influência dos interesses pessoais, com linguagem clara, rigorosa e precisa evitar ambiguidades. Verificável. Todas as teorias científicas são postas à prova. Todas as teorias científicas são postas à prova, como por exemplo a teoria da gravidade. A teoria da gravidade foi posta à prova. Por exemplo, meu chinelo, se eu deixar cair, caiu. Aí que eu posso simplesmente provar a teoria da gravidade. Também podemos falar que a ciência é controlada. Todos os elementos das ciências devem ser controlados para possibilitar a sua verificação e reprodução. Lógica. A parte que eu mais gosto. A ciência é um conhecimento baseado na lógica e não aceita contradições. Eu sou Lutero Lavoco e é tudo. Pessoal, eu sou Marcos. Eu vou falar um pouco de como o conhecimento empírico é transformado em conhecimento científico. Os colegas Lutero e Dautarin já falaram um pouco a respeito desses dois tipos de conhecimento. Tal como Dautarin disse, o conhecimento empírico ele é um conhecimento de mundo. Então, esse conhecimento, a princípio, a gente formula uma hipótese que posteriormente a gente terá como uma tese. Uma tese é aquela ideia, aquela opinião que a gente acredita, que a gente defende. Essas ideias são comprovadas muitas das vezes em ciências aplicadas por meio de experimento, ou seja, de laboratório, mas em ciências teóricas como geografia, como história, ela é comprovada por teorias irrepreensíveis. Por exemplo, se a gente afirmar que um ventilador gira no lado esquerdo, a gente fará uma experiência, ou seja, pegará diversas amostras, muitos tipos de ventiladores e ligará e vai observar se eles vão girar todos do lado esquerdo. Caso um desses ventiladores girar no lado direito, a nossa tese, a nossa hipótese, ela não é válida, ela é reprovada e não será aceita como conhecimento científico. Por isso que as ciências espirituais, assim posso dizer, não são consideradas ciência, ou seja, filosoficamente aquele conhecimento não é científico, porque nós não conseguimos provar a existência de divindades ou de espiritualidade. Por mais teorias irrepreensíveis que a gente tenha, a gente não consegue afirmar que a nossa tese é válida ou é verdadeira. É tudo que eu queria falar sobre esses dois conhecimentos. Obrigado. Bom, eu me chamo Valdeane e vim falar um pouco sobre conhecimento religioso. Bom, o conhecimento religioso, também conhecido como o conhecimento teológico, ele é baseado em doutrinas sagradas ou divinas. Ele é também sustentado pela fé, ou seja, a crença de que todos os fenômenos que acontecem é por intermédio de entidades ou energias sobrenaturais. Diante disso, o conhecimento religioso ele traz explicações dogmáticas nas quais elas não podem ser refutadas. O conhecimento religioso ele há 5 características. O valorativo, que é o conhecimento que se baseia em julgamentos subjetivos, que não há fatos e acontecimentos comprovados. O inverificável, que é por lidar por questões sobrenaturais, espirituais, metafísicas e divinas,
E vale ressaltar que o conhecimento religioso, ele não é submetido à verificação científica. O inflável, que é o conhecimento que explica os fenômenos e os mistérios da vida através de proposições dogmáticas, ou seja, verdades absolutas que não podem ser refutadas. O sistemático, que independente da religião, o conhecimento religioso ele é organizado em conjuntos de regras que se complementam. O inspiracional, que é o conhecimento religioso baseado em doutrinas e ensinamentos. Daí entra o conceito de espiritualidade e religião, que é um conceito bem mais amplo, porém é bem comum pessoas serem espiritualizadas. O conceito fala que a espiritualidade pode ser definida como conexão com algo maior do que o ser humano, que se manifesta em várias situações, como cerimônias, religiões e processos de meditação, por exemplo. Seguir ou não a religião, né? A questão de seguir ou não a religião, ela é algo mais amplo e muito pessoal. E por isso o conceito de espiritualidade ele vem ganhando mais destaque, né? Já que a ideia trabalha com coisas mais abertas que na maioria das religiões. Aí, nesse sentido, o conhecimento religioso ele pode ajudar a refletir sobre fatos que transcendem a condição humana e proporcionar maior clareza sobre as doutrinas, evitando as brigas, né? Que há muito aí hoje em dia a questão das brigas das religiões e até mesmo o preconceito, né, religioso. Então, esse foi um breve pedacinho sobre o conhecimento religioso, né? Espero que tenham entendido um pouco e tenham gostado. O conhecimento filosófico. Para melhor compreensão, responderemos as perguntas que são geralmente feitas para se ter noção de um assunto. O que é o conhecimento filosófico? É a nossa primeira pergunta. A nossa segunda pergunta: o conhecimento filosófico pode ser verificado? A nossa terceira pergunta: qual o método de aquisição deste conhecimento? A quarta pergunta: pode ser metida em um experimento? Isso no caso, o conhecimento filosófico. Qual é o objetivo de estudo da filosofia? Qual é o grande objetivo do estudo da filosofia? Pois bem, vamos então responder à primeira pergunta. O conhecimento filosófico é valorativo, pois o seu ponto de partida consiste em hipóteses que não podem ser submetidas à observação, e estas hipóteses são baseadas em experiências do cotidiano humano. Então vamos lá responder à segunda pergunta. O conhecimento filosófico pode ser verificado? Esta é a nossa segunda pergunta. Então, o conhecimento filosófico não é verificável, já que os enunciados das hipóteses filosóficas nascem na experiência e não da experimentação. Qual o método para a aquisição deste conhecimento? A aquisição deste tipo de conhecimento é feita pelo raciocínio. Em virtude desse tipo de conhecimento consistir num conjunto de enunciado logicamente correlacionado, este tipo de conhecimento é racional, pois que a filosofia emprega o método racional no qual prevalece o processo dedutivo que antecede a experiência e não exige confirmação experimental, mas somente a coerência lógica. Pode ser metido em experimentação? Não são submetidos a decisivo teste de observação. Portanto,
O conhecimento filosófico é caracterizado pelo esforço da razão pura para questionar os problemas humanos e poder discernir entre o certo e o errado, unicamente recorrendo às luzes da própria razão humana, e é tido como infalível e exato. Qual é o objeto de estudo da filosofia? O objeto de estudo da filosofia são as ideias, porém, a filosofia encontra-se sempre à procura do que é mais geral, interessando-se pela formação de um conceito unificado e unificante do universo. Qual é o grande objetivo de estudo da filosofia? O grande objetivo é procurar responder às grandes indagações do espírito humano e até buscar as leis mais universais que englobam e harmonizam as conclusões da ciência. Boa tarde, pessoal. Eu sou Manuel Quintas, estudante do curso de Biologia. É bem sabido que meus colegas, Mariana e Valdane, já falaram acerca deste conhecimento, que é o conhecimento religioso e filosófico. E disseram tão bem, e para fazer o fecho, simplesmente vou diferenciar estes dois conhecimentos. Antes de mais, gostaria de definir o que é a religião. A religião é o conjunto de crenças baseado numa fé. Já a filosofia é definida como a mãe de todas as ciências. A filosofia tem como objeto de estudo a causa e última de todas as coisas. E também é sabido que existem vários tipos de religião. Então, dentre elas temos o cristianismo, o budismo, e entre outros, na verdade, os que estão chamados de filósofos são os que estudam os problemas designados por lógica, epistemologia, metafísica, ética e entre outras. No lado da religião, digamos assim que os religiosos, eles estudam realmente os seus deuses, eles acreditam numa crença, podemos assim dizer. O termo filosofia foi atribuído por Pitágoras de Salmo, uma vez que alguém o chamou de sábio, e o Pitágoras disse simplesmente para que pudessem chamar de filósofo, que isto é, amante ou amigo da sabedoria. E também é comum dizer em nossa época que o conhecimento humano desenvolveu-se em 3 fases, que dentre elas, a primeira que é a fase religiosa, a segunda que é a fase filosófica e a terceira, assim, podemos designá-la como a fase científica. Também é muito difundida, segundo a opinião, que a fase religiosa é a fase mítica da humanidade. Em suma, gostaria de dizer que essa foi a minha fala acerca da diferença entre religião e filosofia.